Diz assim: E Jesus disse ainda: Um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. O rapaz já havia gastado tudo, quando houve uma grande fome naquele país e ele começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para sua fazenda a fim de tratar dos porcos. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui, morrendo de fome. Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um de seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou, e com muita pena do filho correu e o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. Também tragam e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. Amém? Deixa a sua Bíblia aí aberta. Nós vamos entender um pouco a respeito do que é que Jesus de fato estava falando neste texto. Até porque ele começa acima deste texto, antes de começar a falar a respeito do filho pródigo, ele estava se referindo a coisas que haviam se perdido. Lá no início do capítulo 15, diz que em certa ocasião, muitos dos cobradores de impostos, de pessoas de má fama, chegaram perto de Jesus para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei estavam criticando Jesus, dizendo: este homem se mistura com grande gente de má fama e toma refeições com eles. Então Jesus quis mostrar àqueles que se achavam íntegros e retos e santos, aqueles que guardavam as leis, que ele se importava, de fato, era com o pecador. Então ele contou a parábola da ovelha perdida. Então veja bem, quantas ovelhas eram? Quantas ovelhas eram? 100. Quantas estavam perdidas? 1. Depois ele contou a seguir a parábola da moeda perdida. Quantas moedas eram? Quem leu já esse texto? Quem lê a Bíblia sabe quantas moedas eram? 10. Quantas dessas moedas se perderam? 1. Aí a seguir ele conta a respeito de 2 filhos. Quantos desses 2 filhos estavam perdidos? Quantos? 1. Você acha mesmo que era só um que estava perdido? Não. Os 2 se perderam dentro da casa do Pai. Então Jesus queria mostrar que o Senhor sempre vai em busca e está sempre disposto para resgatar, ou para achar, ou para encontrar aquilo que está perdido. Era isso que ele queria dizer, contando essas parábolas. E nós vamos nos deter
Primeiramente, no filho pródigo, que a gente fala muito a respeito do filho pródigo. Mas eu quero tirar, desta parábola, desta passagem, deste ocorrido, algumas lições preciosas para nós nesta noite. Desde que nós, às vezes, até condenamos, a atitude dele, do filho pródigo, porque quem é de nós que já não pensou, puxa, esse camarada tinha tudo dentro da casa do pai, jogou tudo para o alto e foi-se embora? Quem de nós já não pensou isso? Quando você leu, Pois é. Aqui nós vamos ver 4 fases bem distintas na vida do filho pródigo. O filho pródigo, ele era o mais moço. Sendo o mais moço, ele tinha direito apenas 1/3 da herança do seu pai, porque o mais velho tinha direito de receber a maior parte da herança. Segundo ponto, só se recebia a herança depois que o pai houvesse falecido. O pai dele ainda estava vivo. Mas ele foi e requereu a sua parte na herança, mesmo o pai estando vivo. Não foi isso que nós lemos? Pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte na herança. E o pai entendeu que ele deveria fazer isso. Então, para que não houvesse briga, confusão, ele foi e deu a parte dele. E alguns dias depois dele haver recebido a parte dele, ele arrumou sua malinha e foi embora. Então, primeira coisa, este moço, ele era feliz na casa do pai, mas ele não tinha consciência de que a casa do seu pai era a casa dele, e que ele poderia desfrutar de tudo aquilo que tinha dentro da sua casa. Então ele era feliz inconscientemente, e esta felicidade, que era inconsciente, lhe causou uma insatisfação, porque ele tinha tudo que era do pai dele era dele, então ele podia desfrutar de tudo, mas ele achava que não estava bom para ele. Ele achava que ele tinha que sair da casa do pai, e que ele tinha que ir para outros lugares, e conhecer outros lugares, e desfrutar dos prazeres, que ele não podia desfrutar da casa do pai. Então, ele se tornou uma pessoa insatisfeita. E com a insatisfação veio a rebelião. Como é que ele se rebelou? Quando ele saiu da casa do pai. E ele, com a atitude, ao sair da casa do seu pai, ele praticamente matou a figura do pai, porque ele só podia receber a herança depois que o pai houvesse falecido. Então, quando ele pegou a herança, é como se ele tivesse matado o pai dele. Pai, eu não quero mais saber. Não quero mais saber disso aqui, não quero mais saber dessa casa, das coisas que tem, da fazenda, não quero mais saber. Eu quero viver a minha vida. Então, ele tomou uma decisão. E ele foi para um lugar bem distante. Não é isso que nós lemos? Que o rapaz, ele pegou a parte que lhe cabia e foi para uma terra bem distante. Ou seja, ele não queria ficar perto do pai, porque pai é pai. E se ele ficasse perto do pai, o pai ia procurar saber como é que ele estava. Então ele queria viver a vida dele de prazer, bem longe dos olhos do pai. Por quê? Longe, não ia ter ninguém que o conhecesse, ninguém ia corrigi-lo, ele não ia ter que prestar conta da vida dele para ninguém. Então, ele preferiu ir para uma terra bem
distante. E aí diz que ele começou a gastar a herança que ele tinha, o dinheiro que ele tinha. Ele gastou tudo ao seu bel prazer. Então, enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha amigos, né? Ele tinha companhia. E ele foi gastando, foi se divertindo, não tinha ninguém para ficar no pé dele, para perguntar para ele, olha, não está certo isso que você está fazendo, né? Olha, não é bem assim, olha o caminho que você está indo está errado. Não, ele quis viver a vida dele. O problema é justamente isso. Muitos de nós estamos na casa do Pai, eu não digo na igreja, eu digo na casa do Pai. E às vezes nós nos tornamos insatisfeitos por não sabermos desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E achamos que não está dando mais. Achamos que não, mas eu quero algo mais. É só ir para a igreja, envolver na célula, mas todo mundo pega no meu pé, mas porque é isso, porque aquilo, começa a arrumar muitas desculpas, e começa a se afastar da casa do Pai. Às vezes continua frequentando os cultos, a igreja, participando, mas está longe da casa do Pai. E aí a pessoa se torna insatisfeita, e o insatisfeito se torna crítico, e o crítico se torna rebelde, e o rebelde começa o quê? A querer fazer aquela rebelião, aquele momento, porque aí ele não guarda mais para ele. O insatisfeito, ele começa a conversar com outras pessoas e começa a destilar o seu veneno e a sua insatisfação. É por isso que nós vemos muitas pessoas desviadas. Por quê? Porque começou com uma insatisfação. E quem disse para você que igreja é lugar de gente perfeita? E quem disse para você que aqui todos nós somos perfeitos? E quem prega, quem canta, quem ora, quem ministra é perfeito? Não, nós somos todos imperfeitos. Estamos sendo o quê? Aperfeiçoados. Somos filhos na casa do Pai e que precisamos do nosso Pai. Mas eu não sei por que alguns se sentem tão insatisfeitos. Porque parece que não se satisfaz mais de estar na presença do Senhor e quer outras coisas. E outras coisas começam a encher os seus olhos e ele acaba se desviando do propósito de Deus. E aí ele começa a se distanciar, começa a ficar longe, começa a ir para um lugar, não, mas aí eu não quero me envolver, porque eu não quero ninguém pegando no meu pé, porque é isso, porque é aquilo, eu quero viver a minha vida. Mas eu quero dizer uma coisa para você, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós nos tornamos reféns deste amor. Porque certo dia, Jesus estava pregando um discurso que era duro, e as pessoas que não queriam se converter dos seus maus caminhos, não estavam satisfazendo mais os ouvidos delas, elas começaram a ir embora. Foram embora. Uma a uma foram embora. E aí o que aconteceu? Jesus olhou e os seus discípulos estavam lá. E ele disse, se vocês quiserem ir, podem ir também. Não tem problema. Se for muito pesado para vocês, pode ir. E aí um deles teve uma revelação do alto. Pedro, Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Para onde nós vamos, se só quem traz o pão que sacia a nossa fome é o Senhor? Se só quem mata a nossa sede são as palavras que saem da sua boca, é isso que ele quis dizer. Para onde iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Então, se desviar, não é somente ir para o mundão, voltar da onde você veio, da onde eu vim. Se desviar, muitas vezes a gente se desvia na casa do Pai, porque a gente
se desvia do propósito. Quando a gente se desvia do propósito, a gente se torna um filho pródigo. Porque a gente se torna insatisfeito, começa a se tornar desobediente, porque não se envolve mais, não dizima mais, não oferta mais, não se importa mais com os perdidos, não se importa em edificar mais o reino de Deus, deixa o líder trabalhar sozinho e vai-te embora. Só que nós estamos num tempo em que nós não podemos brincar de sermos cristãos. O tempo é de nós firmarmos a nossa fé em Cristo. E de nós sermos filhos verdadeiros. Então, este filho, ele era feliz e não sabia. Ele era feliz, mas não tinha consciência, então ele foi embora. Aí, no meio desta vida louca que ele estava vivendo agora, ele se tornou infeliz inconscientemente, porque ele era infeliz e também não sabia. Porque ele começou a gastar tudo em dissolução, degradação, curtiu a vida doidado. Alguém já assistiu aquele filme? Curtindo a vida doidado? É esse mesmo. Que curtiu a vida doidado, fez tudo o que ele queria fazer. E aí chegou no ponto em que o dinheiro acabou. E aí? Aí os amigos foram embora, não tinha mais ninguém perto dele. Ele começou a descer. Ele começou a cair no poço. Ele começou a entrar no túnel que não tinha saída. E aí ele se viu o quê? No momento em que aquele país em que ele estava passando por um momento difícil, de crise financeira, ele não tinha mais dinheiro, não tinha amigos. E aí ele começou a pedir ajuda, até que ele achou um senhor que se dispôs a empregá-lo. Mas qual era o trabalho que ele ia fazer? Cuidar de porcos. E quando nós lemos a história dos judeus, os judeus não comiam porco e também não criavam porcos. E agora, para ele, não importava mais. Aquilo que antes ele guardava, aquilo que antes ele não fazia, agora ele teve que se submeter. Por quê? Porque ele estava longe da casa do pai. Então ele começou o quê? A cuidar dos porcos. E a fome era tanta que ele desejava comer a comida que ele dava para os porcos, mas nem isso ele podia comer. Então agora, a Bíblia diz aqui, lá no versículo 17, que ele, caindo em si, quer dizer que agora a consciência dele voltou. Porque se ele caiu em si, porque ele estava fora de si. Então, caindo em si, ele começou o quê? A lembrar do que ele tinha na casa do pai. Puxa, mas os empregados do meu pai comem à vontade, se fartam à vontade, e eu aqui passando fome. A culpa foi do pai? O pai mandou ele embora? Não. Ele decidiu sair de casa, ele decidiu ouvir a insatisfação do seu coração e romper o seu relacionamento com seu pai e com a casa do pai. Então ele preferiu ficar distante. E agora, caindo em si, o que diz? Quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Aí, vou voltar para a casa do meu pai e dizer, pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Então ele pensou, ele começou a fazer, né, colocar suas ideias em ordem e dizer, puxa, eu vou voltar lá para a casa do meu pai. Eu não quero nem que ele me receba mais como seu filho, mas se ele me receber pelo menos como seu empregado, eu aceito, porque realmente eu pequei contra ele, pequei contra Deus, então, pelo menos lá eu não vou morrer de fome. Então ele pensou e pensou. E aí ele se levantou, tomou uma atitude, porque tem pessoas que só pensam, mas não tomam uma atitude.
Tem pessoas que pensam, eu vou voltar para Deus, eu vou voltar a praticar as primeiras obras, eu vou voltar no meu ministério, eu vou voltar a ganhar almas para Jesus, eu vou voltar, mas o ano que vem, depois que eu terminar a faculdade, depois que eu arrumar um bom emprego, depois que eu me casar, depois que eu tiver os meus filhos. Aí começa a pensar, mas só pensa e deixa para depois. Vai empurrando com a barriga a decisão. Aquele jovem, ele tomou a decisão e se levantou. Diz que ele saiu e foi e voltou. E ao longe, quando seu pai o avistou, seu pai ficou muito feliz. Então, o terceiro ponto é que ele realmente era infeliz e estava consciente da sua infelicidade. Por isso que ele tomou uma atitude. Então, nós precisamos saber aonde nós estamos. Realmente é isso que nós queremos? Realmente é tudo isso? Porque se eu entreguei a minha vida para Jesus, foi para ter uma nova vida. Então, se essa vida que eu estou vivendo não é nova, continua sendo velha, então alguma coisa eu não estou fazendo direito. Porque tem coisas que Deus faz, Ele realiza, mas outras coisas Ele espera que eu e você tenhamos a fazer. Deus não pode tomar atitude por nós. O caminho está diante de nós. Quem vai entrar no caminho somos nós. A decisão é sempre do homem. Por isso que a Bíblia diz, chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. O primeiro passo, chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. E aí nós vemos que, quando ele chegou no caminho, o pai logo o avistou. E o recebeu o quê? Com chicotada, não foi? Ele estava com um chicote na mão. Não, estava com uma sandália, né? Ei, esse menino vai ter o que ele merece. Quem mandou ele sair de casa? Agora ele vai ficar de castigo também. Foi isso que o pai fez? Não. Quando o pai o avistou de longe, o pai logo se alegrou. E foi e deu ordem aos seus empregados, tragam o quê? Roupa, sapato, um anel, para restituir a ele a posição de filho. Mate lá um bezerro bem gordo e vamos fazer uma festa, porque esse meu filho estava o quê? Morto. Olha só, quem se afasta dos propósitos de Deus, morre. Quem se afasta dos propósitos de Deus, se perde. Mas Deus não desiste de nós. Jamais Deus vai desistir dos seus filhos, assim como aquele pai não desistiu nem um minuto do seu filho. Ele poderia sim ter ido atrás, ter arrumado lá os seus cavaleiros, ter ido atrás e procurado o seu filho, mas não, ele deixou. Não, ele decidiu, a decisão foi dele. Ele tinha tudo, mas ele decidiu sair. Assim como ele decidiu sair, ele vai ter que decidir voltar. Então, Deus sempre vai estar no lugar dele, sempre de braços abertos. E olha só, ele recolheu o seu filho, colocou ele dentro da sua casa novamente, deu para ele as suas vestes, deu para ele os sapatos, as sandálias, colocou o anel no seu dedo e fez uma grande festa. E nos dois textos acima, tanto da ovelha perdida quanto da dracma perdida, também diz que houve festa quando a ovelha foi encontrada e quando a dracma também foi encontrada. Então, quando nós nos encontramos com o Pai, sempre vai haver festa nos céus. Deus sempre vai nos receber em festa. Agora, vou lhe dizer algo. Tem alguém que às vezes vai ficar chateado. Não vou dizer que seja o diabo, porque ele já sabe que ele já é derrotado, porque o Senhor Jesus é o vencedor. Mas eu digo que tem muitos, como o filho mais velho. O que foi que aconteceu quando ele estava lá no campo e chegou, ele viu aquela movimentação toda,
perguntou, o que está acontecendo? Ah, o seu irmão mais novo voltou e o seu pai vai fazer uma festança para ele. Qual foi a atitude dele? Ficou chateado. Ele nem quis entrar, ficou do lado de fora. Sabe o que acontece com muitos? Poxa, pastora, mas eu estou aqui há tanto tempo. Ah, mas eu sou tão fiel, tão isso, tão aquilo. Que foi isso que ele falou para o pai. Pai, mas eu estou aqui do seu lado, eu não te abandonei. Eu nunca fiz nada de errado e o Senhor não me deu nem um cabritinho para eu poder festejar com os meus amigos. Poxa, pai, ele que fez tudo que ele fez e o Senhor festeja com ele. Olha só, os dois estavam perdidos. Um estava perdido fora e o outro estava perdido dentro. Esse não se alegrou. Por que que tem muitos que não se alegram? Porque também estão perdidos. Acham que estão fazendo tudo. Mas olha, naquele episódio daquele jovem, que Jesus confrontou ele, que ele perguntou, o que eu faço para entrar no reino dos céus? Jesus disse, vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem e me segue. Ah, Senhor, eu guardo todos os mandamentos, não sei o que tem. E Jesus disse, vende tudo que você tem. Ele achava que era só isso que ele tinha que fazer, que ele não tinha mais nada para fazer. Mas Jesus pegou justamente naquilo que prendia ele. Não era porque ele fazia, ele praticava os mandamentos, é porque realmente ele estava perdido. Então Jesus disse, olha, para você se encontrar no caminho, você precisa vender tudo que você tem. Era algo que ele tinha que tomar uma decisão. Era algo que impedia ele. Então tem coisas na nossa vida que nos impedem de viver os propósitos de Deus. Tem coisas na nossa vida que muitas vezes se tornam como barreiras. E nós não estamos desfrutando de tudo aquilo que Deus tem para nós. E aí nós nos tornamos ou o filho pródigo, que sai, ou o filho mais velho, que se chateia. Porque, poxa, eu estou fazendo tudo, nunca sou reconhecido. Ninguém reconhece meu trabalho, meu esforço. E quem disse para você que alguém tem que reconhecer o nosso trabalho, o nosso esforço? Não é o pastor, não é o líder, não é aquele que tem que dizer parabéns, porque a sua célula cresceu, multiplicou, parabéns por causa disso, daquilo. A nossa recompensa não vem de homens. O que nós precisamos fazer é voltar. É voltar para o propósito de Deus. E qual é o propósito de Deus? O Senhor quer salvar a nossa família. Você não tem pessoas, parentes seus que ainda não conhecem a Jesus? Então, você precisa ganhar eles para Jesus. Para você ganhar eles para Jesus, você precisa estar na casa do Pai. Você precisa estar nos propósitos do Senhor. Tem esposas que não ganham nem seu marido para Jesus, e às vezes está anos e anos na igreja. Mas será que não está fora do propósito? Tem pais que não ganham seus filhos para Jesus, mas será que ele só não é frequentador da igreja? Ele precisa tomar uma decisão de se achegar a Deus.